No vídeo de hoje eu vou te mostrar o que tem por trás desta foto. Né? O que você está vendo nessa foto aí é meio óbvio, né? Você está vendo o Lula, aliás, o Alexandre de Moraes, e o Lula conversando num tom de cochicho. E esse aí é o fotógrafo oficial do Lula, meio que pedindo para alguém não tirar essa foto. Quem que é esse alguém? Esse alguém é o fotógrafo do SBT, né? Teve um evento lá, e aí eu vou te mostrar exatamente o que tem por trás disso. Tá? Põe esse vídeo aqui, ó. Nós vamos ver agora. 6h30 da tarde ou da noite, o start, o pontapé inicial da transmissão, e depois disso você vai ter jornalismo de qualidade 24 horas com um... Aí ele tira, né? O cara tá, beleza. E claro que a galera já tá lá, meu Deus do céu, não sei o que lá. Vamos lá, cara. O Lula conversar com o Alexandre de Moraes num evento público. Você acha que de fato isso é uma grande prova de uma grande teoria de conspiração? Isso é uma pergunta, tá? Isso é uma pergunta. Né? Quem dera as grandes conspirações brasileiras fossem combinadas assim, né? Em eventos públicos, com pessoas olhando, né? Mas eu vou te mostrar uma coisa aqui, novamente, é a parte que vai doer seu coração. Se existe uma grande conspiração entre o Lula e o Alexandre de Moraes, você sabe quem faz parte disso? O Tarcísio. Ué, como assim? Não tô entendendo. Então, eu vou reagir com você a esse vídeo do Renan aqui, ó. Dá uma olhada nesse vídeo maravilhoso do Renan. Tarcísio, tá legal suas risadinhas aí com o Alexandre de Moraes? E essa troca de piadinhas e afagos junto ao Lula? Parece que você não consegue sustentar por muito tempo essa imagem de inimigo das esquerdas ou do sistema que você tenta vender. Na verdade, você é a candidatura do sistema pra manter o sistema de pé e já nem consegue mais esconder que a única base de apoio que você tem é gente rica, com grana, fazendo preço no mercado e tentando tomar o espaço dos bolsonaristas. Eu vou explicar isso pra vocês nesse vídeo. Veja, eu não tenho nenhum apreço pela família Bolsonaro. Eu sou pré-candidato a presidente e eu pretendo derrotar a família Bolsonaro. Ainda mais quando o candidato a presidente deles é Flávio Bolsonaro, o mais corrupto dos filhos do Jair, o cara que trocou uma revolução por dinheiro roubado por rachadinha. E ver esse corrupto nos debates, na disputa presidencial, será um grande prazer não só pra mim, mas pra todos os brasileiros de bem. Ele, entretanto, não é tão pior que Tarcísio Gomes de Freitas, o cara que foi erguido pelo seu pai, Jair Bolsonaro, como governador de São Paulo e que agora trai a família porque foi mordido pela famosa mosca azul do poder e já não consegue mais esconder isso. Tarcísio é um personagem que foi inventado pelos Bolsonaro. Foi um suposto super-ministro de um governo que não entregava muita coisa, foi colocado como governador de São Paulo e é um governador ok, como todos os outros, mas que tenta fingir pra todo mundo que na prática não era um aliado de Dilma Rousseff e Valdemar da Costa Neto, justamente no período mais corrupto do governo do PT, e que fingiu que nada de errado estava acontecendo no governo do Jair. Então, enquanto o Jair destruía a Lava Jato, ele falava que estava entregando uma ponte. Enquanto o Jair tinha um escândalo envolvendo barra de ouro no Ministério da Educação, ele dizia que estava entregando uma ponte. Enquanto o Jair brincava com a vida das pessoas na pandemia, ele dizia que estava entregando uma ponte. Mas não era só esse tipo de ponte que o Tarcísio fazia. A ponte que ele gostava era essa tocada por Ciro Nogueira, um churrasco junto com Daniel Vorcaro, Roberto Campos Neto e Ciro Nogueira, envolvendo o Tarcísio, que logo em seguida recebe na sua campanha para governador de São Paulo uma doação de 2 milhões de Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro e pivô desse esquema de corrupção. Após eleito, Tarcísio prometeu toda a sua lealdade ao capitão, mas bastou ouvir o canto da sereia do mercado financeiro de certos agentes políticos do Centrão, como os mesmos amigos do Daniel Vorcaro do Banco Master, que Tarcísio falou: não, minha lealdade tem um preço, e de agora em diante eu sou candidato. Veja, eu não duvido que Tarcísio possa ser um pouco mais competente do que Flávio Bolsonaro. Eu só não consigo acreditar que alguém cuja candidatura é tocada por Ciro Nogueira e por Antônio de Rueda, por parte da Faria Lima e pelos mesmos corruptos de sempre, queira ser a novidade que vai alterar o rumo do Brasil. Isso não cola. Tarcísio e Flávio Bolsonaro serão devastados por Lula nas próximas eleições porque eles têm rabo preso com os mesmos caras que o Lula tem. E com uma diferença: o Lula vai usar a Polícia Federal e seus contatos em certas coisas superiores pra pegar a parte deles do problema, e não do próprio Lula. Nesse sentido, a guerra de ego do Tarcísio e do Flávio pouco me interessa. O que deveria interessar não apenas pra mim, mas pra todos vocês é encontrar um nome corajoso, sem rabo preso e capaz de derrotar não apenas esses caras no primeiro turno, mas Lula no segundo turno. Eu poderia dizer que eu conheço um certo cara que acabou de fundar um partido político, é o único que tem um livro com propostas rodando na praça, que tem um passado ilibado e não tem nenhum escândalo de corrupção no seu histórico. Mas seria um pouco egocêntrico ficar falando sobre ele por aqui. Eu só peço a vocês, compartilhem esse vídeo. Essa guerra na direita permitida pouco nos importa. O que nos importa é permitir a direita chegar ao poder. E quando chegar lá, fazer a coisa certa. Vamos lá. Por que eu tô mostrando isso pra você? Essa foto aqui causou um fuzuê, né? E eu sinto um pouco do brasileiro o tempo todo querendo buscar indícios de uma grande conspiração que o quer ferrar, mas você enxerga indício onde não tem indício e você não enxerga indício onde tem indício. Por que eu tô falando isso pra você? Vamos lá, gente. Um ministro da Suprema Corte conversar com o presidente da República num evento público é um grande indício de teoria de uma conspiração absurda contra você? Ah, é? Então, por que então tudo isso que eu acabei de apresentar através do react do vídeo do Renan não é? O que eu tô querendo te mostrar aqui é o seguinte: se faz sentido você achar que existe uma conspiração entre Lula e Alexandre de Moraes, e você pode achar que existe ou não, através de uma foto ou de outra coisa que você possa trazer como evidência, por que não faz sentido eu falar que a mesma conspiração consta com Tarcísio? Conta com Tarcísio. Por que não? Você entende o que eu tô querendo dizer assim? O espírito do vídeo aqui não é defender o Jair Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, o Tarcísio, o Lula, o Alexandre de Moraes, nada disso, é muito pelo contrário. É mostrar o seguinte: se você vê evidência em A, você tem que ver evidência em B. Por que eu tô dizendo isso? A minha questão toda desse vídeo aqui é: se você ficou revoltado com essa foto que viralizou do Lula e do Alexandre de Moraes conversando, por que, cara? Por que você não fica revoltado com a foto do Tarcísio, com o Vorcaro e com o Ciro Nogueira? Eu não consigo entender. Eu não consigo entender. A questão toda é essa. Você vê que eu tô gentil nesse vídeo aqui. Eu não tô xingando, não tô berrando, não tô putaço. Eu tô falando uma boa pra você.
Sabe, abre o olho, cara. Às vezes parece que você é muito mais guiado por uma vontade de enxergar uma evidência do que de fato olhar uma evidência específica, do que de fato olhar todas as evidências que estão aí disponíveis e tomar uma conclusão sensata. Entendeu? Vamos fazer o seguinte. Eu vou reagir aqui, na velocidade 1,5, a alguns discursos desse evento que teve, né, do lançamento da SBT News, né, que contou, né, claro, com a presença do Lula, do Alexandre de Moraes, etc. E do Tarcísio, nós vamos dar uma olhada nisso daqui. Vamos lá, ó. Paulo agora, excelentíssimo senhor Tarcísio de Freitas, governador do estado de São Paulo. Bom, muito boa noite. Uma alegria grande estar aqui presenciando a história sendo construída. Eu queria cumprimentar todas as autoridades na pessoa do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, cumprimentar a primeira-dama, Janja da Silva, cumprimentar principalmente a família Bravanel, Iris, Patrícia, Renata, Rebeca, cumprimentar o Fábio, Alexandre. Dizer que este momento, de fato, Daniela, é especial. É especial para nós estarmos aqui. Vocês escolheram um dia histórico para lançar mais um canal de notícia e quanto a gente ganha com isso. Dia do aniversário do Silvio. Aquele menino simples que fez história, aquele menino que estudou lá na Escola Celestino da Silva, no Rio de Janeiro. Aquele menino que ralou muito, percebeu oportunidades, cresceu, construiu uma história, construiu um império. Aquele menino que alegrava as pessoas na travessia da barca Rio-Niterói. Aquele menino que fez a diferença. Aquela pessoa que se tornou o maior comunicador desse país. Eu sou um privilegiado por ter convivido com o Silvio vários domingos na minha vida. E as famílias convidavam o Silvio Santos para entrar. Eu fui privilegiado por ter assistido muitas vezes Domingo no Parque. Domingo no Parque, um programa que dava angústia. Como assim? Um programa infantil podia trazer angústia? Podia. Porque imagina quando a criança entrava naquela cabine e era perguntada, você troca essa bicicleta por uma caixa de fósforo? E ela tinha que responder sim ou não. Depois de um sinal sonoro, e ela falava sim, pelo amor de Deus, diz não. Isso acontecia. Nós nos tornamos amigos do Silvio Santos. Sem conhecer. A gente se tornou íntimo do Silvio. E esse era o poder desse grande comunicador, que defendeu um jornalismo livre, um jornalismo profissional. E neste momento a gente ganha mais um veículo de jornalismo, mais um canal de jornalismo, no momento que a gente precisa. Um momento de polarização acirrada, de polarização afetiva, onde as pessoas às vezes se odeiam simplesmente porque pensam diferente. Logo aqui, no Brasil, o país do sincretismo, o país da tolerância, está na hora de mudar essa chave. Está na hora de dar a volta por cima. Nós podemos sim pensar diferentes. O debate vai acontecer na arena política. Mas a gente tem como construir a convergência, um projeto de futuro. E o canal nasce com essa responsabilidade. O Silvio ensinou vocês muito bem. E eu tenho certeza que ele está lá em cima, porque não acaba aqui, orgulhoso do que foi construído. O sonho virou realidade. Isso é muito próprio das pessoas que lideram e que são líderes inspiradores, e o Silvio foi esse líder inspirador. E hoje a gente pode estar aqui, no aniversário dele, celebrando o SBT News, que já começa muito bem. Já começa com um grande time, um time de craques, um time que vai fazer a diferença. Nesse momento que a gente precisa de informação. Mas esse canal que vai ser um grande pilar da nossa democracia, que seguramente vai se tornar uma referência. Que já nasce com a marca, com a chancela da excelência. Excelência que marca essa emissora, que marcou sempre a trajetória do Silvio. Essa pessoa que é profeta do bem, embaixadora da paz, um grande comunicador, mas sobretudo, um grande brasileiro. Parabéns ao SBT, parabéns ao SBT News. Grande sucesso, que Deus abençoe a trajetória desse canal. Próximo. Bom, discurso do Tarcísio, vou cortar aqui alguns momentos só, né? Chato pra caramba, protocolar, aquela coisa, né? Vamos ver do Lula, vamos ver o Lula. Lula vão ver em 2, né? 2 vezes, né? Vamos lá. Veja, uma coisa importante. O cargo de presidente faz com que a gente tenha muita liturgia. Eu escrevi um discurso, mas não vou ler o meu discurso. Primeiro, eu queria cumprimentar a dona Ilza Bravanel. E cumprimentando ela, eu quero cumprimentar toda a família do Silvio Santos. O Silvio Santos, que eu acompanhei durante boa parte da minha vida, porque não havia brasileiro que não passasse o domingo assistindo os programas do Silvio Santos. Eu lembro quantas horas a gente perdia na fábrica discutindo as polêmicas do casamento na TV. Quantas vezes o assunto na segunda-feira, dentro das fábricas, era exatamente o programa do Silvio Santos. E eu me recordo, veja como o Alckmin tem sigilo. O Alckmin, meu vice, ele nunca me contou essa história do sequestrador do Silvio Santos. Mas hoje é um dia importante por 3 razões. A primeira, porque eu estava vendo uma matéria nos jornais e todos os prognósticos negativos contra a economia brasileira, anunciado no início de janeiro, não deram certo, Tarcísio. Tudo melhorou no mês de outubro. Tudo. A segunda boa notícia é que... Não, é assim, ó. Você pega um negócio que tá, cara, caindo, tá tudo horrível, aí, viu? Tudo melhorou. O Silvio Santos fazia 95 anos e o Alexandre de Moraes faz 35 amanhã. E o Trump deu de presente para ele o reconhecimento de que não era justo um presidente de um outro país punir um ministro da Suprema Corte Brasileira porque estava cumprindo com a Constituição brasileira. E na conversa que eu tive com o Trump a semana passada, Alexandre, ele perguntou, é bom para você? Eu falei, não é bom para mim, é bom para o Brasil e é bom para a democracia brasileira. Aqui você não está tratando de amigo para amigo, você está tratando de nação para nação. E a Suprema Corte para nós é uma coisa muito importante, Trump. E eu fiquei muito feliz, menos do que você, mas fiquei muito feliz com o fato do reconhecimento. E ainda faltam mais pessoas, porque não é possível admitir que um presidente de um país possa punir com as leis dele autoridades de outro país que estão obedecendo. É simbólico. O cara, na inauguração de um canal de TV novo, olhar pro ministro Alexandre de Moraes e falar, eu tô feliz que caiu a Tom Magnitsky, né? E o Tarcísio está lá com essas pessoas trocando afagos. Aí eu pergunto pra vocês, o poder que essas pessoas todas têm, não veio de você? Que chancelou isso?
que estão exercendo a democracia. Portanto, a tua vitória, Alexandre, é a vitória da democracia brasileira. Uma outra coisa importante é que vocês só falaram coisa boa do Silvio Santos. Eu vou falar um assunto que não é tão bom. O Silvio Santos me telefona que precisava ir a Brasília conversar comigo, no meu segundo mandato de presidente da República. E eu falei, sobre o que você quer conversar? Eu não posso falar por telefone, eu vou pessoalmente. O Silvio Santos chega em Brasília, uma fita, um DVD na mão, naquele tempo, o ele levava outra coisa, mas ele levou uma fita de um programa que ele fez comigo e falou, presidente, você precisa me ajudar. Só sabe que deram um rombo no Banco Pan-Americano. E eu vou ser preso. Eu falei, mas você não vai ser preso? Vamos conversar para saber o que a gente pode ajudar. Não, presidente, eu vou ser preso. Se aquele presidente do Banco de Santos foi condenado a 1 ano porque subiu 1 bilhão, no meu caso foi 2 bilhões, presidente, me deram um golpe no Banco Pan-Americano. Eu falei, Silvio, é o seguinte, antes de você ficar pensando que você vai preso, vamos colocar o Meirelles, que era presidente do Banco Central, e vamos colocar o Guido Mantega, que era ministro da Fazenda, para conversar com você. E eles vão acertar essa situação, conversando com o Fundo Garantidor para saber o que a gente pode fazer para te ajudar. O fato é que o Silvio Santos não foi preso. Resolveu o problema do Banco Pan-Americano. O Silvio Santos deu até a sua televisão como garantia. E a coisa mais sagrada, que cresceu muito no meu conceito, o Silvio Santos falava desse problema dele nos programas de domingo dele na televisão. Ele não tinha vergonha de dizer pro povo o que tinha acontecido com ele. Uma demonstração. Deixa eu falar uma coisa. A história, essa parte da história, onde o Silvio não fugiu, não saiu fora, comprou a briga, garantiu com o próprio patrimônio, né, o rombo que o banco deu nas pessoas e o golpe que ele próprio tomou, é uma baita atitude. Você ter o Lula se aproveitando disso politicamente, colocando que ele foi um cara que ajudou, é de doer o ouvido, cara. É de doer o ouvido, cara. Né? Mas vamos lá, né? Uma demonstração de que a verdade, ela vai vencer. Pode demorar, mas ela vai vencer. E se vocês que estão criando o SBT News seguirem a risca aquilo que o Silvio Santos pensava da imprensa, que é exatamente o que eu penso. Um jornalista não existe para julgar. Quem julga é um juiz. O jornalista existe para informar. E informar com base na verdade. Doa a quem doer. E falo isso com muita autoridade, porque completei 80 anos, dia 27 de outubro, sou presidente pelo 3º mandato e nunca liguei para um jornalista, para um dono de televisão, para um dono de jornal, para pedir que não publicasse tal matéria contra o governo. A imprensa só é útil se ela for livre. Se ela for partidária, se ela for ideologizada, ela não cumpre com o papel de bem informar a sociedade. E uma coisa que eu ouvi você dizer aqui, que é coisa mais sagrada. Assim, cara, aí, né? É só aquela hipocrisia básica deles, né? Só pegar lá o 347 e tantos outros portais que vivem, né, justamente para puxar o saco do Lula. A própria Dilma comprou portais, comprou o Dilma Bolada, cara. Esse cara vai lá e fala isso, e as pessoas vão aplaudir, o Tarcísio tá na plateia aplaudindo também. E você fala, não, são os antissistema. É foda. Sagrada, a coisa mais sagrada que eu ouvi. Ou seja, deixem o povo julgar. Contem apenas a notícia. Diga o fato real. E deixe que o povo faça suas interpretações. Porque o que é duro e que é triste é que tem jornalista que não quer apenas noticiar o fato. Ele quer noticiar o fato, ele dá a interpretação dele e faz o julgamento sem permitir ao telespectador fazer juízo de valores sobre o que ele ouviu. Portanto, se vocês cumprirem com o compromisso do Silvio Santos, vocês estarão fazendo o melhor jornalismo que esse país vai ter. Parabéns, que Deus abençoe a família Silvio Santos. Tá bom, vamos lá. Próximo. Quem que é o próximo? Alexandre Moraes. Vamos no Velocidade 2 também? Vamos, que são 8 minutos, né? Vamos embora. A honra de convidar o excelentíssimo senhor Alexandre de Moraes, vice-presidente do STF. Boa noite a todos. Eu cumprimento todos da família SBT, em nome da Elisa Bravanel, um prazer estar aqui com você. Cumprimento o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a primeira-dama Janja, o vice-presidente Aldo Alckmin, com o qual tive o grande prazer de, por 2 vezes, trabalhar na Secretaria da Justiça e na Secretaria de Segurança Pública. Cumprimento o nosso governador, o prefeito, e todos os demais presentes, o Fábio Faria também, um cumprimento especial. E dizer da minha grande alegria em poder participar desse momento. Nós, hoje, temos no mundo um grande problema. É o problema da desinformação. Eu venho... E acho que todos já ouviram falar umas 3.000 vezes isso, mas eu venho dizendo que a grande chaga que vem corroendo a democracia no Brasil e em outros países do mundo é a desinformação. Grandes grupos econômicos, sem controle, as big techs, algoritmos direcionados, notícias fraudulentas trabalhadas pela inteligência artificial, trabalhadas pelos algoritmos para chegar nas pessoas de uma maneira que elas acabem acreditando. Isso não é mera coincidência, isso é um trabalho que começou há 20 anos atrás e foi se aprimorando. E nós sentimos no Brasil, assim como outros países sentem no mundo, nós sentimos no Brasil os efeitos disso. Ódio, discurso de ódio, amigos se separando, famílias brigando, a política virou um ringue, o diálogo é o maior instrumento da política. As pessoas não precisam concordar em tudo, mas as pessoas precisam conversar. As pessoas... Vamos lá, primeiro assim, em parte do que ele tá falando é verdade. De fato, isso existe. Agora, 2 coisas. Número 1, isso tem acontecido no mundo inteiro, tá? A polarização política tem acontecido no mundo inteiro e isto é cíclico. É normal que em alguns períodos da história humana você tenha mais polarização política, inclusive no mundo inteiro. Agora, a coisa 2, que é a mais importante, como solucionar isso? Porque todos os projetos apresentados até agora são absolutamente piores do que deixar do jeito que tá. A partir do... É aquela velha história que eu falo. Nós vamos falar de regulação de redes? Beleza. Qual vai ser o critério para você tirar, ou obrigar a plataforma a tirar um conteúdo do ar? Qual vai ser? Hoje é a notificação judicial. Vamos substituir isso pelo quê? Até hoje ninguém respondeu essa pergunta, tá? As pessoas precisam tentar
convencer os outros. As pessoas precisam expor seus argumentos, não serem ofendidas, serem caluniadas, serem massacradas. E isso, infelizmente, é a desinformação. Isso, infelizmente, é o que nós temos, em grande parte, nas redes sociais. E por que hoje o lançamento do SBT News é muito importante? Porque só se combate a desinformação, só se combate o discurso de ódio, só se combate essa nefasta polarização realizada entre órgãos, instituições, pessoas, famílias, com a boa informação. Só se combate isso com a liberdade de imprensa, a seriedade da imprensa e a competência da imprensa. A liberdade de imprensa é um dos grandes pilares das democracias. Historicamente, a liberdade de imprensa garantiu as democracias. E a liberdade de imprensa só se faz com órgãos sérios, com órgãos críticos. A crítica faz parte da imprensa, mas com órgãos isentos, neutros, competentes, como é da característica e da tradição do SBT News. Nós temos hoje uma grande... Deixa eu falar uma coisa. Realmente, cara, o cara conseguir colocar o Tarcísio, o governador de São Paulo, o presidente da República, o Lula, um ministro da Suprema Corte, né, pra elogiar a sua... Caramba, bicho. Que força é essa, meu? Comemoração de se fazer é o gongo. A Dani Bravanel tá me gongando aqui. Igual tinha o show de calouros que eu assistia quando eu era pequeno. Tinha o Pedro de Lara, não é? Pedro de Lara é coisa nossa, cantava. Tinha, como chamava a outra, Vivia? A Nacide Almeida, o Décio Pitinini, não é? E agora eu fui gongado, mas eu peço. Dois. Veja que eu não sou tão bravo quando dizem, né? Mas a importância desse momento é que nós só venceremos a desinformação e o discurso de ódio com a verdade. Com uma informação dada, os fatos passados, com a verdade. Com a seriedade, com a verdade, que eu tenho absoluta certeza que o SBT News terá, como vem tendo ao longo de toda a sua história. Verdade essa, e eu não poderia deixar fazer um breve comentário, agradecendo o empenho que teve, em meu nome, em nome da minha esposa, agradecer o empenho do presidente Lula. Verdade essa é que venceu hoje, presidente. O presidente se recorda que logo em julho, começo de agosto, quando o Supremo se reuniu na presidência para tratar dessas sanções contra o Poder Judiciário brasileiro, eu pedi ao presidente que não ingressasse com nenhuma ação, que não tomasse nenhuma medida contra isso, porque eu acreditava, como continuei acreditando, e hoje isso ficou muito claro, que a verdade, no momento que chegasse às autoridades norte-americanas, a verdade prevaleceria. A verdade... Cara, o Alexandre de Moraes ter dado essa sinalizada pro Lula é algo muito prejudicial pra ele, assim, né? Não precisava disso, cara. Ele faz um negócio desse, assim, ele só aumenta Olha lá como eles estão juntos, como o sistema é o Lula e o Alexandre de Moraes querendo ferrar a tal da direita. E aí os caras... É engraçado que o cara fala um negócio desse e ele imediatamente ignora o fato do Tarcísio estar junto. Verdade, com o empenho do presidente Lula e de toda a sua equipe, a verdade prevaleceu. E nós podemos dizer com satisfação, com humildade, mas com satisfação, que foi uma tripla vitória. A vitória do Judiciário brasileiro. Judiciário brasileiro que não se vergou a ameaças, a coações, e não se vergará e continuou com imparcialidade, seriedade e coragem. A vitória da soberania nacional. O presidente Lula, desde o primeiro momento, disse que o país não iria admitir qualquer invasão na soberania brasileira. Mas mais do que tudo isso, a vitória da democracia. O Brasil chega hoje, no quase final de ano, o Brasil chega dando exemplo de democracia e força institucional a todos os países do mundo. E isso também muito graças à liberdade de imprensa. Parabéns, SBT News, parabéns a todos e muito obrigado. Bom, enfim, eu achei o discurso do Lula e do Alexandre de Moraes, cara, não tão protocolares e não tão insossos, né? Você viu que de todos o Tarcísio ainda é mais insosso, né? Mas assim, foda, né? Foda, né? Bom, o lance é o seguinte, cara, tá aí. Foi criado mais um canal de notícias, o SBT News. Novamente, se você acha que há conspiração na foto do Lula cochichando com o Alexandre de Moraes, tudo bem, coloque o Tarcísio no meio. Ou não. Ou não. Hã? Tá aí. Um abraço. Vamos questionar tudo. E aí, o que você achou desse trecho? Deixa sua opinião nos comentários e se inscreve para acompanhar mais cortes como esse.